essa audiência pública aqui hoje. Exato que não tem como lamentar que uma atividade econômica consiga gerar 310 mortos. Tenho falado isso nas minhas falas aí, que é inaceitável que qualquer atividade econômica produza como resultado da sua ação 310 pessoas mortas. E o crime é tão brutal porque ele se deu, inclusive, com os trabalhadores da empresa, né? O que é mais brutal ainda, porque a empresa não teve nem o cuidado, vamos dizer assim, com aqueles que estavam sob a sua tutela, né? Quem é do direito aqui sabe que, literalmente, aquelas pessoas estavam sobre a responsabilidade da empresa, né? E a empresa não teve o menor pudor de expor as pessoas, sabendo que elas estavam expostas, né, a uma área de autossalvamento, onde as pessoas não teriam sequer condições de sair daquela situação. Então, quero profundamente lamentar a realização dessa CPI. Não pela causa, não pela situação, mas pelo motivo, né? Seria muito interessante a gente estar aqui discutindo a questão hídrica de Belo Horizonte, mas não por esse motivo, né? Eu quero salientar isso, não há que se comemorar nada disso aqui, infelizmente, né? Porque essa segurança hídrica, há muito tempo nós temos discutido. Paulo tem sido um guerreiro nessa batalha, Teca, né? Enfim, vários de nós aqui temos já discutido há muito tempo essa situação. E o que a gente lamenta é que essa estrutura toda, né, que antes a gente já colocava como de risco, a gente viu que isso é praticamente um castelo de cartas, e quando você puxou uma carta, esse castelo literalmente ruiu, né? E está expondo toda a sociedade a um risco absolutamente impensável há 3 meses atrás. Por que eu me refiro a 3 meses atrás? Porque até antes de Brumadinho, apesar de Mariana, né, de tudo que tinha acontecido, não se tinha a menor discussão sobre segurança de barragem. Ao contrário, todos, Agência Nacional, mineradoras, SEMAD, garantiam absolutamente que essas estruturas eram estáveis. E agora a gente não tem usado um termo, né? A gente tem vivido um terrorismo de barragem. Literalmente, isso é um terrorismo. As pessoas estão sendo submetidas a um terrorismo porque, literalmente, ninguém garante mais segurança de absolutamente nada. Ou seja, estão sendo retiradas pessoas, né? Lógico que a gente entende que é preciso toda a segurança em relação ao processo, mas a forma como isso tem sido feito, sem levar em questão o mínimo do direito, de cidadania, né, de respeito à pessoa humana, de respeito, porque o que se faz é o seguinte: imagina que você mora na tua casa, alguém chega e fala, recolhe a tua roupa do corpo, deixa tudo para trás e vai para o hotel. E isso é considerado um benefício, que estamos fazendo um benefício para as pessoas sem o menor trato, que as pessoas têm relações entre si, têm relações sociais, têm relações de futuro, e nem sequer se dá um cronograma. Olha, vai ser feito isso, vocês têm um horizonte de 1 ano, de 2 anos, absolutamente não se dá nada em troca da retirada das pessoas. Imagina que você é retirado de tudo, até da sua história de vida, e alguém não te dá nada em troca. Como é que você ia se sentir numa situação dessa? Então eu tenho falado, inclusive, nós estamos criando um outro tipo de exílio, né? Tem o exílio da Síria, o exílio da guerra, nós estamos com o exílio da mineração agora. As pessoas estão sendo exiladas, né, por motivos absolutamente vis, né? Uma vez que, como eu falei, há 3 meses atrás. E aí eu pergunto, então é mais irresponsável ainda, porque todo mundo estava correndo risco sem saber que estava, né? É mais criminoso ainda, todo mundo estava correndo risco sem saber que estava, porque não tem como, né, uma segurança ser mudada
em 3 meses, né? De repente, assim, uma situação que era estável virou instável em 3 meses, da noite para o dia. Então, na verdade, isso nunca teve estabilidade, né? Como diz aí, só Jesus na causa, né? Só Jesus segurando essas barragens, porque não tinha, na verdade, a possibilidade disso estar sendo sustentado do ponto de vista das estruturas. Dito isso, qual que é a nossa preocupação, né? Nós, inclusive, queremos agradecer, e eu quero falar aqui com uma certa duplicidade em nome do projeto, mas em nome também do Comitê da Bacia do Rio das Velhas, que eu presido, né? E agradecer tanto a gabinetora como a Edmar, que a gente pediu, solicitou, dizemos, olha, é preciso que Belo Horizonte tome conhecimento, né? Porque nós estamos aqui e de repente podemos ser atingidos. Até tenho defendido, e tenho tentado discutir isso até do ponto de vista jurídico, que a gente também de Belo Horizonte tem que ser incluído entre os atingidos. Belo Horizonte tem que ser incluído entre os atingidos, porque caçaram, né, comprometeram o manancial da capital. Se comprometeram o manancial da capital, potencialmente nós estamos, no momento, restritos no abastecimento de usar aquela captação, nós também fomos atingidos nesse processo. Então é outra discussão que a gente tem que fazer. E nós já tínhamos uma história de que, só para todo mundo entender, e aí não precisa muita matemática, Belo Horizonte fica próximo a 2 cabeceiras de rio, né? Nós estamos na cabeceira do Paraupeba. O que é cabeceira de rio, para quem não entende? É o mais próximo que você tem da nascente, né? A nascente está ali, em uma proximidade muito perto dessas nascentes, de onde o rio se origina. Então essa cabeceira é onde Belo Horizonte está instalada, né? Então Belo Horizonte está na cabeceira do Velhas e na cabeceira do Paraupeba. O que eu quero dizer com isso? A cabeceira do rio, para quem não entende, é onde o rio inclusive tem menos quantidade de água. Porque à medida que o rio vai se tornando, recebendo mais afluentes, né, ele vai ficando cada vez mais largo, ele vai engrossando. Então quando você pega um rio, na metade dele, o volume de água é absolutamente diferente. Então, por exemplo, o Velhas chega lá no São Francisco com uma vazão de 150 a 100 metros cúbicos por segundo. Se Belo Horizonte estivesse lá, seria uma situação. Mas só para vocês terem uma ideia, o nosso rio passa aqui com uma vazão, na época de estiagem, de 13, chega a 10, e Belo Horizonte tira 7. Então ninguém precisa ser matemático, entender de hidrologia, para saber que essa matemática é cada vez mais justa. Se eu tenho um rio com 10, eu tiro 7, então na verdade nós estamos praticamente consumindo o rio. Então praticamente sobra 3 para o rio continuar o caminho dele, 7 nós tiramos. Isso já num cenário natural, tá? Então hoje Belo Horizonte cidade retira mais ou menos 60% da captação dela do Rio das Velhas e 40% do Paraupeba. Quando a gente fala da região metropolitana, aí inclui todas as outras cidades, essa matemática varia um pouco mais. Você tem mais ou menos um meio a meio. Metade da região metropolitana é abastecida com Paraupeba, metade é abastecida com Velhas. Aí alguém pode falar, não, então, se o rio for interrompido, o outro pode suprir. Não pode. Porque o volume de água que cada um dá é a quantidade que é necessária para o abastecimento da cidade como um todo. Então não tem como substituir um rio por outro. Ou seja, o Paraupeba faz falta e o Velhas faz falta. Qual que é a nossa preocupação? Como o Branco falou, nós já temos um comprometimento do Paraupeba. E aí eu quero dizer da gravidade. Porque, na verdade, o que foi para o rio foi sedimento. E outra falácia que a gente descobriu, que sempre falam que nessas pilhas de estéreo só tem minério de ferro. Conversa fiada. Porque além de minério de ferro, tem tudo quanto é metal pesado. Tem zinco, tem cobre, tem chumbo. E esses metais, só que eles são numa quantidade pequena, enquanto está na barragem, eles são uma porcentagem muito pequena. Só que quando eles vão para dentro da água, no ambiente natural, eles aparecem em quantidades que comprometem a qualidade. Então o que acontece? O sedimento está dentro do rio. Então se você for medir hoje a água,
Pode ser até que o nível de chumbo, de zinco, esteja baixo. Mas basta uma chuva para remover aquele sedimento e aquele nível vem para cima de novo. Só que o que acontece? Metal pesado, a estação de tratamento não trata, ela vaza e ela vai atingir as pessoas. Então nós não podemos consumir e a estação de tratamento de água não foi feita para isso, para segurar metal pesado. Então ela vaza e vai atingir inevitavelmente a nossa água e o nosso abastecimento. Ou seja, como o Branco falou, nós temos pelo menos um cenário de que num tempo que a gente não sabe quando, essa captação está absolutamente inviabilizada. Então isso compromete já o Paraupeba. Qual que é a situação do Veres? A situação do Veres é o seguinte, meus amigos. Nós temos um documento, eu vou entregar para a CPI inclusive, que o Comitê do Veres se pronunciou e já comunicou ao Estado os seguintes dados para vocês terem uma ideia. Primeiro, outra coisa, é falar esse negócio que a gente só lembra de Mariana e Brumadinho. Mas nos últimos 20 anos, nós tivemos pelo menos uns 6 ou 7 rompimentos significativos de barragem. Né? Quero começar aqui por 2001 na região de Macacos, né? Nós tivemos lá da mineração Rio Verde, né? Que destruiu uma área enorme, matou 4 pessoas, né? 5 e uma desaparecida que não vai aparecer. Em Nova Lima, depois nós tivemos aquela de Miraí, lá em 2014 nós temos a Herculano, que foi em Itabirito, né? Tivemos em 2017 já um rompimento em Forquilha, né, que foi dito que foi um problema de tubulação, 2016, um problema de tubulação de duto, mas só para vocês terem dado, e por isso que é importante a CPI, e a CPI tem que trazer dados. Nós temos nada mais, nada menos, do que 82 barragens de rejeito na região do Alto Veres. 82. Dessas 82, nós temos 7 barragens, que estão aqui na tabela, que sequer tem estabilidade já garantida pelo auditor. Ou seja, antes disso tudo, você já tinha 7 barramentos operando, tá? Sem garantia de auditoria. Quais tá? mineradores? Eu tenho aqui a Mundo Mineração, né? Essa foi até abandonada, que é um problema lá de Riacima, né? Eu tenho na barragem Minar, da Minar, o DIC 2 do Aredes, da mineração Aredes, a B2, B1 lá da Nacional, de Riacima, que é a Fernandinho, acho que eles chamam de Fernandinho lá. E também da Nacional ali, a Ecológica 1 e 2. Então, Rio acima, Raposos, né? Onde a gente tem essas barragens não garantidas. Bom, passando a mais dados aqui que eu tenho que ler, que é muita informação. Depois, constatando os dados da agência de mineração, nós temos 36 barragens localizadas no Alto Veres que são consideradas de potencial, que o risco potencial de dano é alto, ou seja, se ela romper, o potencial de dano dela é absurdo. Então nós temos 36 barragens nessa categoria. Né? Recentemente, o Ministério Público entrou com ação e conseguiu paralisar a atividade em 7 mineradoras, né? Em 7 minerações. Vargem Grande, Macacos, eu não sei se foi por intervenção do Ministério ou foi por decisão da Vale, eu não lembro lá se foi a Vale. Né? Temos o sistema Forquilha toda. Eu queria que aqui está o mapa, só esse mapa dá para entender. Essa parte azul toda são todos os tributários que vão para Bela Fama. Ou seja, Bela Fama desculpa que eu expliquei. Bela Fama é onde a Copasa retira a água para Belo Horizonte, tá bom? Então toda essa parte azul aqui são tributários que caem e que abastecem o Rio das Velhas em Bela Fama. Então você vê que todas essas barragens, né, elas estão em tributários, e se essa barragem, vamos dizer, contaminar o afluente, ela vai para a Calha e vai para a Bela Fama. Qual que é o problema disso aqui? Que contrariamente ao sistema Paraupeba,
Aqui não tem alternativa, porque o que eles estão fazendo no Paraupeba é usar os reservatórios que eles têm no Rio Manso, que é antes desse ponto, e Várzea das Flores. São reservatórios grandes, né, onde você armazena. Aqui é a fio d'água. Então, se qualquer barragem dessa, ela se romper, ela vai inevitavelmente comprometer Bela Fama. Se comprometer Bela Fama, não tem dó, não tem alternativa. Vai se paralisar o abastecimento e comprometer efetivamente o abastecimento da cidade de Belo Horizonte. Né? É lamentável que a gente sinta que as autoridades não entendam a gravidade do problema, né? E a CPI tem que alertar para isso, né? E você tem um sistema absolutamente fragilizado, como eu falei, com 7 barragens hoje, efetivamente com iminência de desmoronamento, de rompimento, né? Inclusive, só para ter uma ideia da gravidade, a própria estrada que vai daqui para o Ouro Preto, né, quando chega em Itabirito, ela está literalmente interrompida, né? Porque está indo e vindo, porque o risco de rompimento existe, e se acontecer, ele atingiria inclusive a estrada. Então isso dá a gravidade do que a gente tem. Então o que eu espero que a CPI nos ajude, primeiro, né, é mostrar a insegurança hídrica que Belo Horizonte tem em função desses barramentos a montante de Bela Fama, no caso do Velhas, e evidentemente um sistema também semelhante no Paraupeba. Ou seja, não tem como mais pensar barramentos sem pensar a segurança hídrica da capital. E segunda coisa, nós temos que preservar todos os mananciais de água, e Belo Horizonte tem que entender isso, e Belo Horizonte não produz uma gota da água que ela consome. Uma gota. Então, se a gente não tiver políticas públicas em Belo Horizonte, tem que fazer com que isso seja provocado. Exemplo, nós temos que proteger o sinclinal Moeda, né? Se o sinclinal não tiver preservado, aquilo ali vai deixar de produzir água. Nós temos nós temos fechos, nós temos o Gandarela, né? Nós temos a Serra do Curral. Então nós temos a Piedade, nós temos que entender que isso hoje não é uma discussão pró ou contra a mineração. É a favor ou contra a água e a sustentabilidade de Belo Horizonte. É isso que está posto. É isso que está posto. Então, eu quero dizer para vocês da responsabilidade que vocês têm de convencer, inclusive, os seus pares, que agora a discussão, como eu estou dizendo, não é ser contra ou a favor da mineração, mas ser contra ou a favor. A água, a vida, né? O sistema de abastecimento e a proteção desses mananciais sobre o risco de que Belo Horizonte pode se comprometer, tanto no presente, nós já estamos correndo um risco eminente, né, quanto no futuro. E nós temos que cobrar do Estado. Eu acho que a CPI tem que chamar o Estado para esse debate, né? Por que as barragens chegaram no ponto que chegaram, né? Por que nós não estamos protegendo as áreas de recargas que são fundamentais para Belo Horizonte? Porque uma coisa que eu tenho visto, não sei se vocês têm sentido, é que o Estado está ausente. O Estado de Minas Gerais parece que o negócio aconteceu na China, né? E nós estamos vivendo uma coisa fora do espaço territorial de Minas Gerais, porque a gente não assiste o Estado participando desse debate. Ao contrário, nós temos visto a mineração se apossar dos territórios, né, e literalmente comprometer a vida das pessoas. Olha, eu pergunto, se o Estado não é capaz nem de garantir a cidadania, pergunta-se, por que o Estado? Né? Quem é do direito aí é que se afirmar, olha, para que Estado se o Estado não garante o mínimo de cidadania, não garante qualidade, né, e fator essencial, que é a proteção da água e da vida, né? Então, é isso, vou entregar esse documento, porque eu acho que ele pode contribuir para a CPI. Isso foi oficializado já a FEAM, a UIGAN, a SEMAD, a Agência Nacional de Mineração, enfim, quero dizer que da parte do comitê, naquilo que é papel dele e competências legais, a gente tem feito esforço para demonstrar
que é necessário fazer muito mais por todos e pela vida. Tá bom? Então, minha contribuição aí para vocês. Obrigada, Poliana.